Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 10. Das preferências e privilégios creditórios. Artigo 955. Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam a importância dos bens do devedor. Artigo 956. A discussão entre os credores pode versar quer sobre a preferência entre eles disputada, quer sobre a nulidade, simulação, fraude ou falsidade das dívidas e contratos. Artigo 957. Não havendo o título legal à preferência, terão os credores igual direito sobre os bens do devedor comum. Artigo 958. Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. Artigo 959. Conservam seus respectivos direitos os credores hipotecários ou privilegiados. Inciso 1. Sobre o preço do seguro da coisa gravada com hipoteca ou privilégio, ou sobre a indenização devida, havendo responsável pela perda ou danificação da coisa. Inciso 2. Sobre o valor da indenização, se a coisa obrigada à hipoteca ou privilégio for desapropriada. Artigo 960. Nos casos a que se refere o artigo antecedente, o devedor do seguro ou da indenização exonera-se pagando sem oposição dos credores hipotecários ou privilegiados. Artigo 961. O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie o crédito pessoal privilegiado ao simples e o privilégio especial ao geral. Artigo 962. Quando concorrerem aos mesmos bens e por título igual dois ou mais credores da mesma classe, especialmente privilegiados, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. Artigo 963. O privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento do crédito que ele favorece, e o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real, nem a privilégio especial. Artigo 964. Tem privilégio especial. Inciso 1. Sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feitas com a arrecadação e a liquidação. Inciso 2. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Inciso 3. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Inciso 4. Sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para sua edificação, reconstrução ou melhoramento.
Inciso 5. Sobre os frutos agrícolas, o credor por sementes, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Inciso 6. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis, quanto às prestações do ano corrente e do anterior. Inciso 7. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes pelo crédito fundado contra aquele do contrato de edição. Inciso 8. Sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido com seu trabalho e, principalmente, a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola quanto à dívida de seus salários. Inciso 9. Sobre os produtos do abate, o credor por animais. Artigo 965. Goza de privilégio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do devedor. Inciso 1. O crédito por despesa de seu funeral, feito segundo a condição do morto e o costume do lugar. Inciso 2. O crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa. Inciso 3. O crédito por despesa com luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido, se foram moderadas. Inciso 4. O crédito por despesas com doença de que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte. Inciso 5. O crédito pelos gastos necessários à mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento. Inciso 6. O crédito pelos impostos devidos à fazenda pública no ano corrente e anterior. Inciso 7. Os créditos pelos salários dos empregados do serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida. Inciso 8. Os demais créditos de privilégio geral.